Bom, vamos lá, vou falar aqui para vocês um pouquinho, como o primeiro vídeo aqui no canal, sobre as primeiras impressões. Nós chegamos aqui, eu e meu marido, no dia 4 de fevereiro. Nós saímos do Aeroporto Internacional de Guarulhos, tá? Foi a primeira vez que a gente voou de avião, a gente ainda não tinha ido no aeroporto. Então é um vídeo repleto de primeiras impressões aqui para você que nunca fez essa jornada, para você que está pesquisando agora sobre o Paraguai. O Paraguai está em uma ascensão gigantesca, né? A gente já tinha visto isso em algumas pesquisas antes de vir para cá, a gente pesquisou bastante. Mas ainda assim, a gente acaba servindo de cobaia para algumas pessoas, para conhecidos, então eu tô aqui para trazer as nossas experiências para vocês. Primeiro de tudo, vamos lá, tô aqui com o meu caderninho para não esquecer nada. Nós saímos do aeroporto de Guarulhos, né, como eu falei, nós decidimos ir de trem, tá? Então nós fomos ali de transporte público, nós viemos apenas com a mala de bordo e a mochila, né, que vai abaixo do bagageiro, viemos de avião. Saímos de São Caetano, aproximadamente por volta de 5h10 da manhã. Nosso voo era às 10h30, porém o embarque, quando eu fiz ali o check-in online, estava programado para a partir de 9h30. Nós chegamos no terminal de Guarulhos 8h31 da manhã. De São Caetano, nós pegamos o ônibus até a estação de trem. De lá, nós fomos direto para Palmeiras Barra Funda. De lá, quando você sobe a escada rolante, tem um caixa, 24 horas, excelente, principalmente para quem não conseguiu sacar dinheiro. O limite aqui para saque no Paraguai, por exemplo, da Wise, ele é mais limitado. Então, se você ainda não fez esse saque, você consegue fazer antes de vir, durante esse percurso. Você vai pegar ali a parte para o Expresso Guarulhos. Tem uma parte ali na estação Palmeiras Barra Funda, onde você pega direto o Expresso para o aeroporto. Ele vai te deixar ali na estação, e descendo já tem diretamente o ônibus que te leva gratuitamente até o aeroporto. Fica tranquilo que é gratuito mesmo. Ele vai ter ali os pontos de embarque para o terminal 1, 2 e 3. No meu caso, era o terminal 3, tá? Então nós pegamos ali o ônibus, ficamos aguardando, Foi bem rapidinho, coisa de 5 minutos, nós já estávamos no terminal, que foi quando nós chegamos ali por volta de 8h31, ok? Quando você chega ali no terminal, no nosso caso, terminal 3, que você vai ver? Logo no começo você acha outro caixa eletrônico, tá? A minha conta que eu utilizava no Brasil era a conta Bradesco. Então, como eu não tive tempo na correria de fazer os saques anteriores, a gente acabou fazendo ali a caminho do aeroporto, Então, quando chegamos no aeroporto, ainda conseguimos sacar algum valor em real ali para conseguir fazer o câmbio aqui mesmo. Nós vimos que seria mais benéfico dessa forma. Essas caixas 24 horas, elas têm um limite, tá? Eu descobri isso ali na hora. Então, a gente conseguiu sacar um limite de até R$3.000 ali no dia, e você só pode fazer R$1.000 por saque. Então, nós conseguimos sacar ali 3 vezes em cada, pra gente conseguir vir com o valor em mão, porque quando você chega aqui, você precisa pagar algumas coisas, principalmente ali as necessidades iniciais, como alimentação, transporte, até o Airbnb. Então, a gente optou por fazer dessa forma. Aqui no Paraguai, que eu tenha visto, a gente tem o Banco Itaú, Para quem não sabe, Itaú, ele tem aqui também no Paraguai. Então, se você tem conta no Brasil, verifica certinho com a sua agência, com o seu gerente, como que funcionaria. A gente recomenda bastante a Wise. Pela Wise você consegue fazer ali também o câmbio na hora. Vou deixar o link aqui também na caixa de descrição para explicar tudo certinho para vocês. Porém, pela Wise aqui no Paraguai, você tem um limite de saque de R$1.400 por mês, tá? Então, por isso que a gente fez o saque do máximo possível no Brasil, para que quando a gente chegasse aqui, a gente já tivesse os valores, de documentação, o valor inicial ali de aluguel, que nós ainda estamos buscando durante essa primeira semana. Então, a gente quis já deixar tudo isso, porque aqui é muito comum o dinheiro em espécie. Se você está começando agora a pesquisar sobre o Paraguai, você vai verificar que aqui eles não usam muito cartão, tá? Inclusive, muitos mercados, muitas lojas que você frequenta, tem muitos anúncios de tal dia, tanto por cento de desconto com tal banco, utilizando a tarjeta, que seria o cartão. Então, eles incentivam que a população utilize o cartão, só que aqui é muito em alta o efetivo, que seria o pagamento em dinheiro, tanto para Bolt, que seria o Uber paraguaio aqui, no caso, um aplicativo muito bom, que inclusive nós estamos utilizando bastante. Em alguns vídeos eu vi algumas pessoas não recomendando, eu não tive problemas com isso, só o que eu recomendo é que você não pegue o econômico, porque um dos choques maiores que a gente teve
é a temperatura. Quando a gente pesquisa sobre o Paraguai, a gente vê que realmente é um lugar mais quente, né? Nós estávamos no estado de São Paulo, ali na região do Grande ABC, estávamos morando em Santo André. Então, pra gente foi um choque muito grande. Para vocês entenderem melhor, quando a gente saiu do aeroporto, quando as portas abriram, a gente sentiu aquele vapor extremamente quente. Estava cerca ali de 38 graus, só que aqui 38 graus você não vai sentir 38 graus. Nós já pegamos aqui dias com 35, 39 graus e sensação de 44. Então venha preparado para isso. Se você conseguir, traga o seu protetor solar, porque isso foi um dos gastos que a gente teve aqui. A gente teve que comprar inicialmente porque é extremamente quente, então você precisa sim ter esse cuidado, né? No Airbnb que nós ficamos, nós optamos em ser com ar-condicionado. E quando a gente estava buscando os aluguéis, a gente tinha até pensado, poxa, talvez a gente consiga fazer ali um contrato com um pouquinho menos de tempo, né, ali por volta de 6 meses, para entender melhor o ambiente, entender melhor a localização, e ser sem ar-condicionado, para a gente conseguir economizar um pouquinho mais inicialmente e buscar ali outras opções. Gente, isso é totalmente fora de hipótese, tá? Pelo menos aqui a gente não consegue ficar sem ar-condicionado, então o Airbnb fica com o ar-condicionado ligado o dia inteiro. A conta de luz aqui não é muito cara, então os paraguaios utilizam ali o dia inteiro. Já vi casas que a pessoa tem mais de 4 ar-condicionado na casa e a conta de luz chega ali a R$100, então tem um custo muito mais baixo do que no Brasil. Segundo ponto, né? Quando você chega ali no aeroporto, tá? Para quem tá ali de primeira viagem, no nosso caso, Terminal 3. Quando você vir ali à direita, você já vai ter uma escada rolante, né? E quando você olha ali para o fundo, um pouquinho para a esquerda, já vai ter ali uma fila para a área de embarque. Se você fez o check-in 48 horas antes do voo, você já recebe o seu cartão de embarque. Nesse cartão ele vai ter um QR Code, então você passa ali na catraca, passa esse QR Code, você já consegue ir direto se você não tiver que despachar ali numa mala, ok? No nosso caso, como nós não tivemos que despachar nada inicialmente, nós fomos direto já com o QR Code desse check-in, tá? Quando você passou ali nesse check-in com o QR Code, você vai acessar a parte do raio-x. Então é ali que você vai colocar a sua mala na esteira. No nosso caso, eles pediram ali para abrir a mala, né? Nós trouxemos alguns componentes também, porque nós trabalhamos de casa. Então meu marido precisou trazer as peças do computador. Não teve nenhum problema com isso, ele trouxe inclusive em caixa, porém são caixas que já estavam com sinais de uso. Perguntaram para que seria, né? Que seria ali um uso pessoal. Então não tivemos nenhum problema quanto a isso, tá? A gente trouxe ali bastante roupas também, fora essa parte que ele trouxe, eu trouxe bastante roupa. Tem um saquinho transparente onde você vai colocar os líquidos. Esse saquinho ele precisa ter um sistema vedável, tá? O que funcionou no nosso caso? Aquele saquinho Ziploc para congelamento de alimentos. Ele funcionou perfeitamente. Inclusive, como nós não estávamos achando em mercado, a gente foi nas lojinhas, por exemplo, como Daiso, você consegue encontrar também. Esse saquinho ele tem que ser de 20 centímetros de altura por 20 de largura, tá? Não mais que isso. E ele vai conter ali tudo que for líquido. Então, mulher, se você tem ali a sua base, corretivo, rímel, um batom líquido, tudo isso vai ter que caber dentro desses saquinhos, tá? No meu caso, como eu vim com meu marido, né, ele tinha os perfumes dele, todos os frascos têm que ser de até 100 ml. Então é 1 litro por pessoa, não é por bagagem, é por pessoa. E essas embalagens não podem exceder 100 ml. Então a gente conseguiu colocar ali tudo certinho, coloquei as maquiagens ali também, muita coisa eu tive que deixar no Brasil. Então tenta trazer ali realmente o essencial. Como eu falei, se você já tiver, né, protetor solar, divide ali em embalagens. Você acha também aquelas bisnaguinhas de silicone pela própria Shopee, Mercado Livre, enfim. Eu comprei as minhas pela Shopee, acho que eu paguei em torno de R$25. Veio um pacotinho com 4 bisnaguinhas de 90 ml. Me serviu super bem, vou ver se eu consigo deixar aqui o link também, porque é algo que você não encontra no Paraguai, tá? Shopee não tem aqui. Passando isso, né? Passado ali o raio-x, você vai ter a catraca, que seria a catraca do check-in, né? Então você vai passar ali seu passaporte, onde todos os funcionários vão te instruir, né, corretamente, caso você não consiga, ele passa ali certinho para você. E passado isso, logo numa parede, no cantinho à direita, você já vai ver o painel. O painel é onde vai estar ali todos os voos, inclusive naquela parte inicial da área de embarque, você consegue ver também. Esse painel
ele vai ter os horários dos voos e o número do seu voo. No nosso caso, nós viemos pela Latam. No meu check-in online, quando eu peguei ali o meu cartão de embarque, eu já vi o número do voo. Fiquei muito atenta também para o número do portão, porque ele pode variar, tá? Então precisa ficar atento. Mesmo que você veja no painel, confere antes de você ir ali para o portão, antes de você embarcar, para ver se realmente você está no lugar certo. Feito isso, você vai seguir ali por toda a parte das lojas, até você chegar no seu portão realmente de embarque. É importante chegar com antecedência, tá? No nosso caso, o voo para Assunção estava lotado, então ele já estava ali na carga máxima e eles estavam oferecendo o despacho gratuito de bagagens, né? No caso do meu marido, que ele estava ali com peças de computador, a gente conversou com a atendente, com a funcionária, e ela permitiu que despachasse apenas a minha. A gente ficou logo ali no comecinho, o nosso foi o grupo 4 e 5, então a gente já ficou ali próximo, porque quando passou todas as partes premium ali para a entrada, nós já fomos um dos primeiros a embarcar. Então isso facilitou, tinha bastante espaço, né, na parte do bagageiro, em cima da parte da cabine do avião. Minha mala até caberia, né, mas acredito que se eles não tivessem feito isso, não teria tido espaço realmente, já estava bem cheio. Poucas pessoas não apareceram, no caso da nossa viagem, no dia 4 de fevereiro. Se você pensa em fazer aquele sistema de não comprar o assento, né, e depois pensar, olha, vai ficar mais vazio, tem bastante espaço, talvez isso não seja uma boa escolha, porque você pode acabar ali num lugar que não seja muito legal. Agora, se você não se preocupa com isso, excelente. No nosso caso, eu comprei a passagem com bastante antecedência. Nosso voo, ele foi marcado ali no dia 4 de fevereiro, a gente já estava pesquisando sobre voos desde dezembro. Então, se não me engano, logo no comecinho de janeiro, né, depois que eu consegui finalizar a solicitação do passaporte, que nós também não tínhamos, a gente fez a solicitação do passaporte em Santo André, no Shopping ABC, e depois que já me deram a data que ficaria pronto para retirada, eu já comprei a passagem para que a gente não perdesse tempo e conseguisse pegar ali também valores mais em conta. Trazendo um pouquinho de números para vocês. No nosso caso, a gente pegou a mala de bordo, que foi ali em torno de R$250, né, para cada um, além da mochila. E a gente pegou ali também a escolha de assento, que deu uns R$200 ali a mais. Como foi nossa primeira experiência de avião, eu quis garantir que a gente tivesse o nosso lugar, que a gente sentasse junto, né, aproveitasse realmente uma experiência, porque foi a nossa primeira viagem internacional, foi a nossa primeira viagem de avião. Acabou que deu tudo certo, eu estava mais preocupada do que deveria, mas no fim das contas deu tudo certo. O voo, ele estava previsto para 10h30. Ele atrasou ali em torno de 20, 30 minutos. Nós finalizamos o embarque, era 10h55, e o voo saiu de São Paulo 11h21, tá? Então deu ali um certo atraso, porém o voo é muito rápido, gente, muito rápido mesmo. Foram 2 horas de voo, a gente chegou em Assunção, era 1h21, então a gente já pegou nossa bagagem, esperou um pouquinho, né, sair todo o pessoal, porque a gente estava com as malas, então era um pouquinho mais complicado. E quando a gente saiu, a gente já seguiu ali diretamente, né, para a parte de entrada do aeroporto de Assunção. E aí é onde a gente vai começar aquelas informações que ninguém te conta. Como eu falei para vocês, a gente pesquisou muito mesmo antes de vir. Nosso planejamento para vir para cá era ali por volta do mês de maio, quando ia terminar um período ali de férias, que seria mais alta a temporada, e começaria também um clima mais ameno. A gente tinha também ali alguns negócios no Brasil que iam terminar por volta desse período, mas acabaram acontecendo algumas oportunidades e a gente conseguiu adiantar. Então a gente veio no mês de fevereiro mesmo e conseguiu adiantar todo esse processo. Quando você chega ali no aeroporto, as empresas falam para você, tem aquele chip, né, entrou recentemente a partir de 2 de fevereiro, se não me engano, não vou passar exatamente a data para vocês, que eu não estou com essa informação aqui, mas teve um decreto onde a partir desse ano vai ser disponível gratuitamente o serviço de roaming, que seria o que? Aquela possibilidade de você utilizar o seu chip brasileiro em outros países, no nosso caso ali da América Latina, porém, isso não estava funcionando na prática, tá, gente? Se você não tem um plano que foi contratado com a operadora, se você não tem ali realmente a garantia, né, da empresa falando para você, olha, você pagou tal plano, ele inclui o roaming internacional, não confie, tá? Porque a gente tinha o chip da Claro, do Brasil,
Quando nós saímos de São Paulo, no avião mesmo, já não tinha mais sinal de nada, absolutamente nada. Quando a gente chegou no aeroporto, né, tirou o celular do modo avião, não tinha mensagem, não tinha ligação, então assim, você fica completamente às cegas. E por que que isso é importante? No nosso caso, a gente alugou um Airbnb do lado do aeroporto, que é na zona Conmebol, que é o Museu do Futebol, bem conhecido para cá. É uma região que tem alguns prédios, na região um pouquinho mais atual, mais moderna de Assunção. A gente pegou principalmente pela facilidade do local. E o que acontece? O Airbnb, comparando com a distância do aeroporto, deu cerca de 4 minutos de carro. Foi extremamente rápido. Antes da gente vir, a gente fez uma simulação no aplicativo da Uber, que inclusive também aparece, né, a opção, você consegue pegar um Uber, fazer o pagamento ali em Guarani também sem problema algum. Esses 4 minutos de distância, pelo aplicativo da Uber, estava dando em torno de 12 mil Guarani. Seria ali por volta de 8, 9 reais, estava excelente preço. Quando a gente chegou no aeroporto, a gente se viu sem internet nenhuma e entendeu que realmente ia precisar de alguma locomoção, a gente ficou andando em algumas lojas, né? Vimos ali algumas lojinhas que vendiam lembrancinhas, presentes, para ver se a gente encontrava alguma que vendesse um chip. Nós não encontramos, a gente queria o chip da Tigo, que é uma empresa aqui realmente do Paraguai, nós não encontramos. Vi até uma que tinha um adesivo no vidro, mas ela estava fechada. E quando a gente achou um quiosquezinho ali da Claro, o preço era de 10 dólares cada chip. Então, seria ali 70 mil guaranis, com absolutamente nenhum plano. Então, a gente se recusou a pagar praticamente 60 reais no chip da Claro e fomos para o lado de fora do aeroporto. Logo ali na parte de fora do aeroporto, você vai ver que tem alguns quiosques. Nesses quiosques, nós encontramos um serviço de táxi. Nós tivemos que pagar 50 mil guaranis por uma viagem de 4 minutos, que deu ali em torno de 40 reais, aproximando, até a gente conseguir vir para o Airbnb. Então, se você tiver essa possibilidade de já ter um plano, vai facilitar bastante, porque você consegue economizar nesse valor, né? É uma informação que eu não achei, pelo menos nos vídeos que eu vi, né? Tem vários canais que passam informações incríveis, que ajudam bastante. Mas eu sinto muita falta ainda de algo mais detalhado, né? Aquele viajante realmente de primeira viagem. Então, eu quis trazer essa informação aqui para vocês para facilitar também. A ideia do canal é que você realmente se sinta aqui também. Quando você passa ali na chegada do aeroporto, uma dica muito importante é que você vai pegar a fila para a direção de imigração. São algumas cabines onde vão ter alguns funcionários. Você vai apresentar o seu passaporte e o documento de vacinação, né? A gente tinha, no caso, o PDF, que é o certificado da febre amarela, reconhecido internacionalmente, tá? Se você tomou uma parte da dose, verifica certinho se tem algum adesivo e tá falando que ela pode ser para uso internacional, senão você precisa tomar antes da viagem, tá? Tem que ser pelo menos até 10 dias antes da viagem. Se você tomar isso depois, pode ser que isso implique e você não consiga embarcar, tá? Quando você passa nessas cabines, eles vão fazer aquelas perguntinhas básicas, né? Então, apresentou a documentação, vão perguntar de onde você veio, quanto tempo você vai ficar. No nosso caso, pediram aqui também a direção, que seria o endereço do Airbnb, então apresentei para ele. E a gente falou também que precisava do permisso. O permisso vai ser um documento importante para você conseguir fazer a documentação da residência temporária, tá? Ele também serve como carimbo no passaporte, já conta com esse permisso. Então você consegue também fazer a documentação com ela. No nosso caso, ela deu carimbo no passaporte, né? E a gente já foi diretamente para a esteira de bagagem. Como eu tinha despachado a minha mala, peguei minha mala por lá e depois a gente já conseguiu pegar o táxi para deixar o link do Airbnb aqui na caixa de descrição. Nós gostamos bastante, principalmente pela proximidade, porque aqui, a cerca de 5, 7 minutos, a gente tem o mercado Los Jardines. Nesse mercado, a gente conseguiu achar um quiosque da Claro, que vendia chip por 40 mil guaranis cada, e o chip, ele sai praticamente de graça. Por que eu falo isso? Quando você pede a chip para o atendente, você vai apresentar o passaporte e o pagamento você vai fazer na Maxi Campus, que é ali dentro do Los Jardines mesmo. Ele é um mercado, mas tem algumas lojinhas como se fosse um shopping, é bem legal. E logo no começo, quando você passa ali pela Maxi Campus, você vai ter valores muito vantajosos. No nosso caso, foi mais barato do que a Campus Chaco, que teve logo no aeroporto, que era o mais recomendado pelos vídeos que nós vimos.
E quando a gente foi lá, a gente já conseguiu fazer a ativação. O quiosque da Claro, o atendente explicou pra gente e a gente fazia a solicitação com ele. Ele nos passou um site, né, por onde a gente faria ali a seleção do plano escolhido, e a gente ativando lá na Maxi Câmbios, era só retornar nesse site e ativar. É como se você fizesse um depósito de crédito. Ele fica como crédito a ser utilizado dentro da plataforma da Claro e você consegue ativar o plano que você quiser. Sinal excelente aqui, pelo menos por onde a gente passa, né? A gente está rodando alguns bairros em busca dos apartamentos, em busca de casas para aluguel. Atualmente, o chip da Claro tem nos atendido super bem, achei o sinal muito bom, então compensa bastante. A gente viu algumas avaliações em relação a Tigo falando que não pegava em alguns ambientes. Então, dependendo da região que você quer ir do Paraguai, é importante ver também a cobertura de sinal, porque pelo que eu tinha visto ali após Capiatá, ele já fica um pouquinho mais complicado em relação à disponibilidade de rede. No dia que a gente fez o câmbio aqui na Maxi Câmbios, né, no Los Jardins, a gente pagou 1.240, é o valor da taxa de câmbio, e acabou saindo mais em conta do que o da Câmbios Chaco no aeroporto. Então, achei o preço excelente. Dentro do Los Jardins você tem como se fosse um Carrefour, uma saída atacadista, um atacadão, que seria ali os mais conhecidos no Brasil. Você tem várias opções, tem algumas marcas, vou fazer aqui logo em breve também, provando algumas marcas paraguaias que a gente recomenda. Você vai encontrar arroz, vai encontrar produtos de higiene, de cabelo. Ele tem uma variedade enorme, então você consegue tranquilamente comprar os itens iniciais para você conseguir manter a sua estadia. Em relação aos gabaritos para bagagem, no dia do nosso embarque, não estavam preocupados com isso, porque acredito que por já ter excedido a capacidade do avião, eles já estavam despachando algumas bagagens. Então, no nosso caso, não precisou fazer essa verificação, mas teve uma ou outra pessoa que eles pediram, né, em relação à mochila, para fazer ou para despachar também, né, por conta da capacidade máxima excedida do avião. Só nessa parte do portão realmente a gente viu esse gabarito. Eu tinha imaginado que seria logo no começo do raio-x, mas não, você vai passando depois. E se você for aqueles clientes, né, tiver aqueles cartões com a bandeira Black, Premium, se não me engano Visa Infinity também, você pode ver certinho, de acordo com a empresa que você vai fazer o voo, você tem uma prioridade.